Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado, de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: Rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água da odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: Assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher na terra do Egito. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que me não mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado daquela mesma bondade com que eu te tratei. Respondeu Abraão: Juro. Nada obstante, Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe haviam tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque: Não sei quem terá feito isso. Também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque. E fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão à parte 7 cordeiras do rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão: Que significam as 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão: Receberás das minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. Assim fizeram aliança em Berseba. Levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba, e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. E foi Abraão por muito tempo morador na terra dos filisteus. Bem, queridos,
Esse capítulo 21 aqui é muito legal, porque mostra o cumprimento da promessa de Deus a Abraão e Sara. Deus deu aquele herdeiro que seria filho legítimo dos dois, tanto de Abraão quanto de Sara, né, na velhice deles. E Abraão com 100 anos, Sara aqui que devia estar com uns 91 anos de idade. Deus deu filho, cumpriu o que ele havia prometido. E eu acho muito bacana esse versículo que Sara fala assim, versículo 6. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Gente, vocês lembram que a Sara havia se rido intimamente quando Deus falou que ela seria mãe dali a um ano, e ela foi repreendida por ter se rido? Antes ela riu porque ela estava desacreditando que ela poderia ser mãe, e agora ela estava rindo de felicidade. Quem ri por último em Deus ri melhor de verdade. Houve de fato uma despedida, né, autorizada por Deus entre Agar, o filho de Abraão e de Agar, Ismael, né? Eles estavam até então convivendo, né? A Agar voltou a conviver com Sara, né? A esposa de Abraão, e com o seu filho junto, né? Deus permitiu que o filho crescesse, né, até um pouco mais junto com Abraão, mas chegou um momento em que a convivência não se tornou mais possível. Ela vai parar no deserto, a água acaba, os recursos se esgotam, mas Deus soberanamente, maravilhosamente, a encontra ali naquele deserto novamente. Em todo o tempo, podemos contar com a misericórdia de Deus, o amor de Deus, que novamente escuta aqui o choro do filho de Agar, escuta aqui o clamor daquele menino e vem com provisão para a vida dela, né? Dá a ela água, dá a ela o mantimento, dá a ela aquilo que ela necessita. A gente tem a certeza que mesmo que as coisas não tenham andado conforme nós esperávamos, mesmo que a vida tenha tomado rumos o qual nem imaginássemos, né? Talvez que a gente preferisse que não tivessem tomado, mas que a gente possa confiar na vontade soberana de Deus, a gente possa confiar que Deus, apesar daquilo que parece que desandou, ele ainda está no controle, ele ainda tem propósitos. Deus tinha propósitos aqui para a vida de Ismael, ia fazer dele um grande povo também, né? E que a gente não possa condicionar a nossa vida, a nossa alegria, nosso futuro a apenas nossas expectativas ultrapessoais, mas a gente possa depositar essas expectativas pessoais diante do Senhor e crer que os planos dele são maiores do que os nossos próprios planos. É isso, queridos. Fiquem com Deus. Até amanhã.